acho que antes de dar bom dia, de falar sobre o evento, eu vou contar dois casinhos bem rapidamente. O primeiro é que eu não sei se eu começo dando parabéns, pedindo para todo mundo bater palma, né? Porque o Guilherme me relembrou que essa semana o julgamento do caso de exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS fez 5 aninhos. Esta semana, anteontem. 5 anos. E o que nós estamos fazendo? Discutindo esse caso. E para emendar com isso, não sei se vocês sabem disso, meninas, eu já contei para vocês, mas há uns 30 anos atrás, mais ou menos, eu devia ter uns 16 para 17 anos, eu concorri para uma bolsa para fazer um ano de intercâmbio fora. Aí deu tudo certo, tal, fui lá para a Alemanha, morar na casa de família, frequentar a escola, etc. E naquela época não tinha internet, não tinha celular, a gente trocava até cartas, né? E eu guardo essas cartas até hoje. Aí depois de 12 horas de voo, né? Primeiro eu saí de Patos de Minas, no interior de Minas, fui para Belo Horizonte, peguei um voo para Guarulhos, de Guarulhos para Frankfurt, e lá, chegando lá, era um janeiro, menos não sei quantos graus, a primeira vez que eu senti aquele frio, a primeira vez que eu via neve. E aí minha família hospedeira, né, quem ia me hospedar durante esse ano, foi ali me pegar, mas antes de ir para casa, eles decidiram passar numa pizzaria, né? E aí eu já fazia alemão, mas uma coisa é você fazer alemão 2, 3 vezes na semana, outra coisa é o dia a dia ali do alemão, você saber mesmo se comunicar de maneira fluente. Então, cheguei na pizzaria e o primeiro brasileiro da cidade seria eu. E eu queria, né, mostrar ali que eu era um habitué, que aquilo ali não era nada muito incomum para mim. Aí, chegando na pizzaria, não tinha cardápio. E aí todo mundo olhou para mim, esperando eu pedir o meu sabor de pizza. Eu olhei para tudo quanto é lado para saber quais sabores estavam ali, porque eu não sabia pedir sabor em alemão. Mas eu já tinha comido no Pizza Hut. E o Pizza Hut eu pensei, poxa, Pizza Hut é internacional, eu imagino que os sabores que tem no Pizza Hut sejam similares aos sabores que tem na Alemanha. E eu gosto muito de pizza calabresa. O que eu pensei? A pizza meio calabresa do Pizza Hut é pepperoni. E eu olhei ali, tinha tipo uma parede com o nome dos sabores, mas não tinha descrição dos sabores. E eu pedi pepperoni. O garçom olhou para mim, pepperoni, nicht wahr? Quer dizer, tá certo? Falei, sim, pepperoni. Aí todo mundo olhou para mim, beleza, esperei, de repente chegam as pizzas. Distribuem a minha. Era a pizza com mussarela e tinha uma pimenta, parecendo uma pimenta dedo de moça, só que um pouco maior, verde, em cada fatia da minha pizza. Desse tamanho. E eu assim, isso é pepperoni? Ele falou assim, sim, o senhor pediu pepperoni, essa é a pizza de pepperoni. Só porque eu não ia falar, eu não queria isso. Eu queria com rodelas de salame. Não, poxa, eu pedi, a primeira vez que eu estava em contato ali com aquele pessoal, eu vou comer essa pizza de pepperoni. Só que eu suava, porque aquela pizza era muito apimentada. Eu tirava a pimenta de cima, mas já tinha impregnado o ardor na pizza, né? Enfim, comi, passei mal, não contei para ninguém que eu estava passando mal, mas depois de muito tempo que eu descobri que pepperoni, no fundo, é a pimenta se chama pepperoni. Então, a pepperoni do Pizza Hut, na verdade, é uma linguiça apimentada com pepperoni. Enfim, estudo, né, para a gente contextualizar o nosso tema central aqui hoje, porque vocês devem estar se perguntando, Paulo, o que isso tem a ver com o nosso webinar? O que isso tem a ver com o nosso tema, né? Mas antes de responder, vou dar boas-vindas a vocês. Muito bom dia. Cumprimentar meus colegas Marden, Mariana e Guilherme, né, que vão dividir aqui comigo hoje as apresentações, um evento do nosso grupo de consultoria de tributos indiretos aqui do escritório e da nossa força de tecnologia e inteligência fiscal, o TexBI, que é coordenado pelo Marden, né? Bem,
já que o nosso tema central da segunda edição do Let's VAT Talk é os aspectos práticos, quer dizer, os impactos econômicos no dia a dia das empresas, da exclusão do ICMS, da base de cálculo de PIS e COFINS, eu vou voltar para o meu caso da pizza de pepperoni, né, para dizer que não importa que o caso seja a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Esse tema, os impactos, as nuances, os procedimentos, as dificuldades, elas variam de acordo com a sua empresa. Elas são diferentes de empresa para empresa. Não dá para achar que tudo é pizza, não dá para achar que tudo é um sabor só. Tá? Por mais que nós hoje aqui vamos falar de questões práticas da implementação dessa decisão na sua empresa, fato é que cada caso é um caso, né? Então, a nossa primeira recomendação é não tente copiar e colar os procedimentos, o tipo de solução adotado por uma empresa para a sua, porque possivelmente a sua tem detalhes que a do outro, do seu setor ou de setor diferente, teriam. Tá? Bem, antes de começar o tema central, nós vamos falar das mais recentes notícias em relação ao nosso setor, ao nosso grupo aqui, que é a tributação indireta. Lógico que saiu muita coisa no último mês, desde a nossa última reunião aqui, do nosso primeiro Let's VAT Talk, mas a gente vai pincelar as mais recentes e as mais representativas. E depois disso, nós vamos fazer, já que a gente está falando de linguiça, nós vamos fazer uma operação salame, nós vamos fatiar o assunto central de hoje com o Marden, a Mari e o Guilherme. Tá? Eu vou colocar aqui rapidamente nossa apresentação para todo mundo ficar na mesma página sobre os assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. Paulo, só uma observação. Claramente, se antes de ter ido lá para a Alemanha, você tivesse passado um tempo na Bahia e pedido um acarajé, teria se acostumado ali um pouquinho com a pimenta baiana e já chegaria menos despreparado, viu, bicho? Cara, não, eu sou mineiro, né, Marden? E eu ainda sou acostumado com comida muito bem temperada. Mas, assim, até hoje eu tenho trauma. Aliás, eu não peço nem pizza de pepperoni no Pizza Hut mais. Agora é só brasileira. Eu sou brasileiro, cara. Tá todo mundo vendo minha tela? Estava vendo tela cheia até agora. Agora voltou para o normal. Voltou para o normal. Então, aí, deu. Bem, ok. Eu vou falar rapidamente sobre essas notícias, no máximo 15 minutos. Depois a gente vai passar para a Mari, para o Guilherme, para o Marden, e ao fim nós vamos fazer um bate-papo aqui com vocês, e a gente pede, por favor, se vocês tiverem perguntas, que mandem no chat aqui, porque a questão principal nossa é interagir e ver as dores de vocês no dia a dia, tá? Então, esse é o nosso principal objetivo aqui, que é não só trazer um monte de teoria para vocês, mas ver como é que está o dia a dia, a prática de vocês. Por favor, coloque as suas perguntas para a gente poder tentar solucionar aqui. Então, a gente escolheu 4 notícias principais, né? A primeira, que saiu agora no fim de fevereiro, que foi a redução linear do IPI, de 25%, com algumas exceções apenas, né? Por exemplo, veículos, a redução não foi linear de 25%, ela foi de 18,5%, e cigarros, o IPI sobre cigarros não se alterou. Tá? Mas algumas coisas a gente acha importante comentar com vocês. Primeiro que essa redução pode parecer pouca, mas ela é muito representativa. Primeiro porque o IPI ele é on top, quer dizer, ele vai em cima de tudo, de todo o custo, de todo o preço do produto, da mercadoria. E essa redução ela é em especial importante para aqueles itens que o governo acha que são supérfluos, né? Por exemplo, óculos de sol, do ponto de vista do IPI, são itens de luxo, o que, na nossa opinião, não são, mas, de qualquer maneira, tem um IPI muito alto, que é de
15%. Né? Se a gente está falando de uma redução de 25%, a gente está levando esse IPI lá para 11 e pouco. Né? Quando a gente fala também de produto importado, do ponto de vista absoluto, a redução foi muito representativa. Por quê? Porque, diferentemente dos produtos produzidos no Brasil, os produtos importados eles pagam IPI na entrada e pagam IPI na revenda. Então, quando o importador ele inclui a sua margem para revender aquele produto importado, ele recolhe o IPI novamente. Então, a gente tem, em termos absolutos, também muito representativa essa redução para produtos importados. Tá? Só porque, no lugar de fazer uma análise criteriosa, né, de se preparar para fazer essa redução, de analisar os casos, isso tudo saiu muito mal feito. O texto foi muito mal feito, né? Cheio de equívocos. Tanto é que o governo teve que publicar outros decretos subsequentemente para tentar corrigir. E ainda vem mais por aí, não parou. Né? O governo já noticiou, que já está na mídia, que outros decretos virão justamente para corrigir os erros que foram feitos nesse decreto que saiu no final de fevereiro. Né? Alguns produtos ficaram de fora, o governo se esqueceu que a TIP, né, a tabela do IPI, onde vão as alíquotas, né, ela foi alterada em dezembro e a nova vai passar a estar em vigor a partir do mês que vem. Quer dizer, a redução das alíquotas do IPI, ela faz referência a uma tabela que vai parar de valer agora esse mês. Quer dizer, são muitos erros cometidos para algo que, em tese, vem beneficiar o mercado, vem beneficiar a economia brasileira, mas que, como tudo que tem sido feito ultimamente no Brasil, foi feito, pelo menos na nossa visão, às coxas, às pressas e sem o detalhe necessário. Além disso, é muito importante a gente perceber o seguinte: a Associação Comercial do Amazonas e também muita pressão política em cima disso, ela entrou com uma ação para que os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus fiquem de fora dessa redução. Quer dizer, se a sua empresa produz um produto, tá, que também é produzido por um concorrente, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, fiquem preparados, porque é possível, né, que essa redução seja eliminada e seja reestabelecida a alíquota anterior. Então, fiquem de olho, porque, pelo que a gente vê na mídia e pelo que o Bolsonaro já prometeu, inclusive para o governador do Amazonas, isso vai acontecer. Ok? A próxima notícia que a gente traz é sobre o novo ICMS sobre combustíveis. Pode ser que você, aqui, a sua empresa, não seja do setor, mas isso te impacta de diversas formas, seja custo de frete, seja seus custos internos. Quer dizer, embora você não seja do setor de combustíveis, essa decisão, essa nova norma, ela vai impactar economicamente o Brasil como um todo e você não está de fora. Né? Se você vê essa notícia, né, não só da alteração do ICMS sobre combustíveis, mas sobre a questão dos combustíveis em si, a questão está sendo disputada na mídia desde o início do ano. Na verdade, desde o ano passado. Né? Se você entra no Twitter, e eu fiz hoje de manhã, está lá Trend Topics do Twitter. Né? A questão dos combustíveis, Big Brother, a guerra na Ucrânia, lógico, que essa terrível guerra que está acontecendo, o filme do Danilo Gentili, que eu não vi, mas está lá no Trend Topics. Enfim, ali dentro de notícias que são Trend Topics, está sempre os combustíveis desde o final do ano passado. Né? E por que isso? Né? Porque não é novidade para ninguém que a tributação sobre a cadeia do petróleo inteira, quer dizer, desde a extração até na ponta do posto, do varejo, onde a gente abastece o nosso carro, é a mais complexa do nosso sistema. E se a gente está falando do sistema mais complexo do mundo, a gente está falando da tributação mais complexa do mundo. Tá? E por que isso tudo? Porque a Constituição, lá em 88, ela concedeu a imunidade do ICMS, isso é o principal, tem vários fatores.
ela concedeu a imunidade do ICMS nas transações interestaduais, imputando a receita do imposto ao estado onde o combustível é consumido. A gente está falando de uma federação com 27 unidades, quer dizer, 26 estados e o Distrito Federal, que tem poder de legislar, poder de administrar o ICMS. Então, a gente está falando de um emaranhado não uniforme, totalmente diverso, que a nossa legislação e os nossos diversos governos não conseguiram até então uniformizar. Então, a gente vive uma zona mesmo, a gente vive um aranzel, né? E isso traz uma série de inconveniências, né? Essa cadeia ela não é linear, então não existe assim, a refinaria vendeu para a distribuidora e a distribuidora vendeu para o posto, para o varejista. Não, tem distribuidora vendendo para distribuidora. Quer dizer, existe uma curva, né, na cadeia do petróleo e dos combustíveis que ela não é linear, né? Essa cadeia ela não é linear, o que causa ainda mais complexidade. A ICMS-ST, a base de cálculo do ICMS, ela não é o preço efetivamente da venda, ela é determinada 2 vezes ao mês pelas 27 unidades da federação. Quer dizer, a gente tem aí 54 bases todo mês diferentes no Brasil. As alíquotas são determinadas também por essas 27 unidades, que não são uniformes, elas não são homogêneas. A legislação infraconstitucional, que deveria vir para facilitar a aplicabilidade do ICMS, ela é complexa, há inúmeros pontos de distorção, expurgos fiscais, um monte de gargalo de recolhimento, enfim, é um grande aranzel, né? E a Lei Complementar 192, que foi publicada na sexta-feira passada, ela foi assim, discutida, votada e aprovada nas 2 casas a toque de caixa, e o presidente sancionou também no mesmo dia, porque efetivamente é um trend topic, é um assunto que mexe no bolso dos brasileiros. E o que a gente retira disso? Quando há vontade, na verdade, quando há pressão popular, a coisa sai. A coisa sai. O que não acontece, por exemplo, com a nossa reforma tributária, porque não há o mesmo nível de pressão que a tributação pontual sobre os combustíveis. Porque se houvesse, a gente já teria uma reforma tributária que a gente não tem até agora, tá? Bem, a ideia da lei complementar, o que ela veio? Qual que é o grande objetivo? É otimizar essa questão, tá? Então, o imposto ele passa a ser monofásico, quer dizer, é uma alíquota uniforme, e ela não é mais proporcional, ela é ad rem, quer dizer, é um valor específico por unidade de produto. Se a gente está falando de combustível, a gente está falando de litro, né? Então, é um valor específico em reais por litro do produto. Uma coisa também importante, a alteração da alíquota, ela só é possível nesses primeiros 12 meses, depois de 12 meses, quer dizer, não é mais a qualquer momento que o fisco quiser, e depois desse primeiro período, apenas será possível essa alteração a cada 6 meses. Precisa de regulamentação via CONFAS, o que ainda não ocorreu. E em relação ao diesel, né, que é muito importante para o Brasil, que é um país ainda cujo transporte principal é o rodoviário, é via caminhões, a base de cálculo teve uma regra diferenciada, né, durante esse ano de 2022, que vai ser a média dos preços dos últimos 60 meses. Além do ICMS, a lei complementar também ela zerou PIS e COFINS durante esse ano e ainda permitiu a manutenção do crédito. Só para fechar esse assunto, quando a gente está falando de combustível, a gente tem diversos tipos de combustíveis, né, pessoal? Aqui a gente está falando que está incluída na lei complementar a gasolina, o etanol anidro, combustível, que vai dentro da gasolina, o diesel, biodiesel e o GLP, né, que é usado por nós no nosso dia a dia para cozinharmos, né? O contribuinte permanece o produtor, quer dizer, permanece a refinaria ou importador, e o imposto também permanece sendo do estado de consumo do combustível. Um outro ponto importante que eu acabei de falar é sobre a reforma tributária dos tributos sobre o consumo, tá?
que já virou uma novela. Não tem a mesma pressão popular. Nós esquecemos que isso existe, porque está há tanto tempo, nós estamos há tanto tempo querendo, que virou algo meio que comum. Como são, por exemplo, as mortes ocasionadas hoje pela Covid. Quer dizer, é uma desgraça tão grande, mas já há tanto tempo, que a gente esquece, virou algo comum, né? E a gente não percebe que o nosso sistema tributário, ele inviabiliza negócios. Nosso sistema tributário inviabiliza investimento estrangeiro. Nosso sistema tributário inviabiliza que os brasileiros investam mais. Quer dizer, a desgraça, ela já vem há tanto tempo que virou comum. A gente se esquece disso. Mas é algo que a gente não pode esquecer. A gente não pode ficar quieto. A gente precisa ter a mesma pressão para mudar o ICMS dos combustíveis, para mudar o sistema como um todo, tá? Deixo aqui o meu apelo para que todo mundo se esforce nessa causa. E quais são as novidades em relação à PEC 110, né? Que trata da tributação indireta, que tem uma similar na Câmara, que é a 45, mas que está andando mais rápido hoje em dia, tem as atenções maiores do governo e do próprio Congresso. No último relatório, em relação à PEC em si, que tem a relatoria do senador Roberto Rocha, lá do Maranhão, quer dizer, ele apresentou o relatório favorável à PEC, lá na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça. A comissão, ela colocou para votação ontem, no dia 16, mas não houve alinhamento entre os senadores. O tema estava caminhando para a reprovação do relatório. Aí o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, ele encerrou a discussão. Por quê? Porque o relatório ia ser rejeitado. Então, ele passou a votação desse relatório para a próxima reunião da CCJ, que é no dia 23, quer dizer, semana que vem isso volta. E qual que foi o principal motivo para não ter alinhamento? Algumas propostas de emenda, de alteração, elas não foram aceitas, né? Então, os partidos que tiveram esses pedidos rejeitados, eles ameaçaram rejeitar o relatório. Então, efetivamente uma falta de alinhamento. Na minha opinião, isso não sai esse ano. Esse ano é ano de eleições. O governo ele é fraco em sentido político, quer dizer, ele não consegue impor as suas pautas. Falta alinhamento entre Congresso e Governo Federal. Quer dizer, para mim será uma surpresa se sair esse ano, tá? Em relação ao DIFAL, que é o nosso último tópico aqui, alguns updates. Gente, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas eu vou contar. 2 irmãos herdaram 2 vacas, tá? Com o falecimento dos pais, e daí eles se depararam com o dilema. Qual vaca seria de quem? Né? Como é que eles vão dividir aquelas 2 vacas ali? Né? E depois de muito conversar, eles chegaram à conclusão, bem, eu vou cortar a orelha de uma e a outra fica para você, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem. Então, a gente separou assim, uma vai ficar sem orelha e você fica com a vaca de orelha. Só porque aí um vizinho muito brincalhão chegou de madrugada e resolveu cortar a orelha da outra vaca para trazer uma confusão ali para os irmãos, né? E aí, o que acontece? Os irmãos acordaram, chegaram lá, viram as 2 vacas sem orelha, falaram, puta, como é que eu vou fazer? Nossa senhora, como é que nós vamos dividir isso agora? Aí os irmãos chegaram à conclusão, não, vamos cortar o rabo de uma delas, e aí você fica com uma com o rabo e eu fico com a outra sem o rabo. Beleza, o que o vizinho fez? De novo, de madrugada, foi lá, cortou o rabo. Aí os irmãos acordaram, viram as vacas sem as orelhas, sem os rabos. Como é que nós vamos dividir essas 2 vacas, meu irmão? Então, vamos cortar os chifres das vacas, de uma das vacas. Beleza, cortaram os chifres de uma das vacas, um ficou com chifre, outra ficou sem. O vizinho foi lá de novo, cortou os chifres da outra vaca. Os irmãos acordaram, não sabiam como dividir, até que um dos irmãos chegou e disse, irmão, a gente não consegue mais cortar nada. O que nós vamos fazer? Aí o outro irmão falou, que tal você fica com a branca e eu fico com a marrom?
Uma decisão simples, inteligente, que poderia ter sido tomada lá atrás, ela só veio depois. Quando a gente está falando de default, exatamente o que os estados fizeram, né? Os estados fizeram errado desde o início, o caso foi judicializado pelos contribuintes, os estados perderam no STF, o STF foi lá no tapetão, salvou, quer dizer, perdeu, mas falou, olha, vocês perderam estados, mas minha decisão somente vai passar a valer a partir de 2022, caso se uma lei complementar seja publicada ainda esse ano, né? Quer dizer, tinha tempo de sobra para aprovação dessa lei complementar. O que aconteceu? Essa lei acabou sendo aprovada no Congresso somente no fim do ano, mas ainda precisava ser sancionada pelo presidente, que saiu de férias, todo mundo viu nos noticiários, o presidente de férias, né, esqueceu que o país existe. A lei foi, então... grana. Exato, gastou uma grana. Boa, Gui. Ela foi sancionada e publicada só esse ano. Quer dizer, todas as soluções esdrúxulas para resolver o problema eles tiveram. E agora pedem arrego para os tribunais estaduais para salvar. Mais uma vez, e por decisões políticas, porque essas decisões não são jurídicas, elas não são técnicas, uma simples causa de incompetência, né? Então, este assunto não será resolvido no âmbito dos tribunais estaduais, pessoal, né? Essas decisões elas servem muito pouco para isso, né? O que está acontecendo agora é uma tática de guerrilha para os estados ganharem tempo, fôlego, porque essa decisão, essa situação, no fundo, ela vai ser decidida nos tribunais superiores, né? Quando a gente vê aqui, isso saiu na notícia ontem, salvo engano, que 10 tribunais suspenderam liminares para afastar o default. Isso aqui é tática de guerrilha, tá? Na nossa opinião, quem vai resolver isso é lá em cima, é lá em Brasília e não nas capitais dos estados, né? E, por fim, só deixar o último ponto aqui, São Paulo publicou agora, na última sexta-feira, o decreto regulamentando esse ponto do default. Então, para contribuintes, vale a partir do dia 1º de abril, para aquisição de ativos, bens de consumo, etc., já vale desde segunda-feira agora, dia 14/3. Bem, essas foram as notícias. Eu acho que agora é a Mari que vai tocar o barco, né, Mari? E agora a gente entra finalmente no nosso assunto principal. Mari, por favor, o palco está com você. Vamos lá. Pessoal, bom, eu acho que agora a gente começa a entrar aqui na nossa discussão sobre os efeitos práticos da decisão do STF. Então, o STF consolidou ali o entendimento que o ICMS, de fato, ele não deve estar incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, mas aí a gente começou, após essa decisão, a ter uma série de questionamentos de e agora, como fazer, o que eu preciso fazer, quais são os procedimentos formais que eu preciso adotar para conseguir recuperar esses valores. E aí é isso que a gente vai tentar aqui trazer para vocês de possíveis formas e quais são as discussões mais comuns que a gente tem visto no mercado. Tá? E o primeiro ponto seria a gente verificar em que posição que eu estou. Então, se a sua empresa ela tem ou não tem decisão, vocês ingressaram ou não ingressaram com uma ação judicial questionando o ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Se vocês, por alguma das empresas de vocês não entrou com nenhum tipo de questionamento judicial sobre esse assunto, então os créditos para vocês só podem ser ressarcidos a partir da data da decisão do STF, que decidiu que os créditos poderiam passar a ser compensados a partir do dia 15 de março de 2017. Então, a partir dessa data, todos os contribuintes, ainda que não tenham decisão judicial, passam a estar autorizados a compensar administrativamente os valores indevidamente recolhidos. E como fazer isso? Obrigatoriamente retificando as obrigações acessórias.
Então, a gente tem lá todos os procedimentos constando no manual da EFD Contribuições, sobre quais as informações que vocês precisam retificar, quais são os campos e os blocos que passam a ser necessários de retificação, além da retificação da própria DCTF, para a gente imputar o valor do PIS e COFINS a pagar efetivamente devido naquele período. Agora, se por um outro lado... Acho que lembrando aí, Mari, que o manual da FD Contribuições, ele foi alterado recentemente, né? E quando eu digo recentemente, tem aí alguns meses, né? Não completou aniversário de ano ainda, mas dizendo exatamente isso, quais são os campos, né? E quais são as situações para cada tipo de escrituração, né? Então, se você faz uma escrituração ali, por exemplo, de abertura de bloco 670, 690, então, a depender da situação em que você escritura a sua obrigação, né, seção, salvo engano, 11 e 12 do manual ali da introdução, ele já diz como você deve fazer esse procedimento, né? O que causou até uma confusão dos contribuintes, que eles pensaram que a Receita Federal, através do manual, estava regulando como se deveria recuperar valores anteriores a isso, e não tem nada a ver, né? Só essa observação. Exatamente, Marvin. E aí, diferentemente disso, como o Marden bem apontou, existe muita confusão sobre quando que eu preciso retificar, ou quando eu estaria, não necessariamente quando eu poderia me ressarcir desses valores sem a necessidade de retificação. Então, o que o manual diz é que, olha, você que não tem ação judicial ajuizada, e que você vai passar a ressarcir esses valores a partir do dia 15/3, você sim está numa situação em que é necessário a retificação das obrigações acessórias. Agora, se por um outro lado você ajuizou a ação judicial questionando a tese, e essa ação ela foi ajuizada antes da decisão da STF, em regra, os créditos eles retroagem 5 anos antes do ingresso da ação, desde que você, de fato, tenha inserido esse pedido lá na sua ação judicial. Esse crédito, ele pode ser habilitado e compensado após o trânsito em julgado da sua ação judicial e sem a necessidade de qualquer retificação das obrigações acessórias. Então, essa é uma confusão muito comum que a gente viu acontecer, de que eu estou obrigado a efetivamente retificar as minhas obrigações? Depende. Se você tiver uma ação antes da decisão do STF que autoriza os créditos dos últimos 5 anos, então você não precisa retificar as suas obrigações acessórias. Basta que, após o trânsito em julgado, você realize a habilitação dos valores que seriam devidos, e após o deferimento pela Receita Federal, você poderia automaticamente levar esses valores para compensação dentro da PERDECONF. Tá? E aí o prazo de homologação e homologação tácita seguiria os trâmites normais de 5 anos. Agora, se por outro lado, você de fato entrou com uma ação judicial questionando esses valores, mas após a data da decisão, a data corte que o STF decidiu como sendo 15 de março, então a gente teria aí duas alternativas, né, geralmente que a gente viu acontecer. Se você já tem um trânsito em julgado dessa decisão, você precisa seguir a forma de recuperação desses créditos e como recuperar, se retroagiu, se não retroagiu, isso segue o que está definido na sua decisão. Tá? Se você tem essa ação, mas ela ainda não transitou em julgado, uma das alternativas que a gente tem visto é alguns contribuintes desistindo dessa ação. Por quê? Porque os créditos eles vão valer independentemente dessa ação só a partir do dia 15/3. Então, para aqueles que ainda não possuem trânsito em julgado, é possível desistir dessa ação e passar a fazer as certificações conforme a gente falou na situação dos contribuintes que sequer ajuizaram qualquer tipo de ação. Monetização mais rápida, né, Mari? Exatamente. Porque a gente não tem uma previsibilidade de quando que esse trânsito em julgado vai acontecer. Então,
para ser mais rápido e mais célere, eu acho que valeria vocês avaliarem eventualmente em desistir dessas ações e passarem a seguir o trâmite normal para todos os demais contribuintes. Algumas questões, passado essa introdução de o que eu faço, quando eu tenho, quando eu não tenho ação, algumas questões passaram a ser discutidas em relação a quando que eu compenso, qual que é o meu prazo, vou conseguir utilizar esse crédito. E aí a primeira discussão que surgiu logo após a decisão seria em relação qual que é o valor que eu tenho direito à recuperação. Então, a Receita, lá no começo, ela até se pronunciou dizendo que os créditos da minha entrada influenciariam no valor a ser recuperado, que eu acho que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Mas essa questão ela já foi pacificada até por um parecer da própria PGFN. Tá? Então, isso a gente não tem hoje tantas discussões. Em relação ao prazo para consumir esse crédito via compensação, ele continua sendo de 5 anos. Então, a partir do momento que você passa a pedir o ressarcimento disso, você teria um prazo de 5 anos para compensar ali na sua apuração. Tá? Não consigo, a minha expectativa não é de conseguir utilizar esses valores na compensação nos próximos 5 anos, o que eu consigo fazer? Né? Porque muitas vezes, a grande maioria dos contribuintes, quando ingressaram com a ação, pediram a compensação, mas talvez não tiveram a previsibilidade de pensar, será que eu vou, de fato, conseguir utilizar isso dentro do prazo legal? E agora? Agora eu não consigo, a minha expectativa, por exemplo, é que eu não consigo utilizar 100% desses créditos pelos próximos 5 anos. O que eu poderia fazer? E aí o que a gente tem visto é uma possibilidade da gente voltar e pedir parcela desses valores via precatório. Então, essa é uma alternativa aí que os contribuintes têm se recorrido para tentar não perder esse valor em razão das projeções das atividades dos próximos anos. Então, o que a gente recomenda é que vocês avaliem efetivamente qual que é a previsão de todas as atividades de vocês para os próximos anos, para ver se vocês, de fato, vão conseguir utilizar e escoar os valores desses créditos. Passa a bola aí para o Gui. Obrigado, Mari. Pessoal, aqui agora, basicamente, pelo que a gente tem visto aí no mercado, os nossos clientes, nossos colegas de profissão, basicamente as empresas hoje elas estão em três grupos aí, né? A primeira é a empresa que ela está em vias de conseguir o seu trânsito em julgado e finalmente poder compensar. Então, está já se preparando para poder fazer o cálculo e poder compensar, habilitar o valor, né, e compensar com os seus tributos. A segunda categoria de empresas é aquelas que elas já concluíram, já têm o trânsito em julgado, estão aí em fase de elaboração e finalização do cálculo. Tem as empresas que já estão com o trânsito em julgado já há algum tempo, e já apresentaram pedidos de habilitação, já estão compensando. O que a gente quer trazer aqui são alguns desafios do cálculo e, num primeiro momento, pode parecer que isso é relevante só para as empresas 1 e 2, aí, né, desses dois cenários. Mas, na verdade, é interessante para todo mundo. Por quê? Porque tem empresa, e aí eu particularmente participei de cálculo de ICMS na base praticamente 2 ou 3 semanas depois do trânsito em julgado, que já tem os valores há um bom tempo, já tem a habilitação, já começou a compensar, mas, evidentemente, quanto mais o tempo passa, a gente vai identificando situações, a gente vai vendo posicionamento da Receita, e a gente descobre coisas que pode ser que lá atrás, logo que saiu o trânsito em julgado e logo que a gente habilitou, não tinha visibilidade ou não tinha clareza que a gente tem hoje. De um modo geral aqui, o que a gente quer fazer? E aí, para quem estava desde o início aí,
A gente quer dar o cardápio antes de pedir a pizza para as empresas que ainda não fizeram a habilitação. E não para peça quem de já pepperoni, fez, Gui. Não peça de pepperoni. para quem já fez, a gente quer só ver, ó, você tem certeza que é pepperoni que você quer? Dá uma olhada aqui, vê se você pediu, vê se o pepperoni que você pediu é o pepperoni que você tem na cabeça. A primeira parte aqui do desafio é exatamente a gente demonstrar corretamente a formação do crédito, né? E aí, aqui por crédito, a gente está falando do indébito de PIS e COFINS sobre a parcela do ICMS. Todo o cálculo ele precisa partir da informação que o fisco tem, porque é essa informação que ele vai cobrar e vai partir da fiscalização. E aí, a gente sabe que muitas vezes as informações que estão na FD do ICMS não são as mesmas que estão na FD contribuições, o que é normal. Elas se prestam a tributos distintos, elas se prestam a informações distintas. Então, é normal que a gente tenha uma inconsistência entre o ICMS e a FD do ICMS e a FD contribuições, que é do PIS e COFINS. O que a gente não pode ter, e o momento do cálculo é um momento também de sanear alguns desses problemas, é uma divergência grande com relação à receita declarada na FD do ICMS e na FD contribuições. Então, todas as operações de venda que envolvam mercadorias, elas têm que estar tanto na FD do ICMS quanto do FD do PIS e COFINS. E por que isso é relevante? Porque vamos imaginar que eu vou fazer o cálculo só com base na FD contribuições. E aí está me indicando lá que eu tenho R$1 milhão de receita e que foi oferecida a tributação do PIS e COFINS. Se na FD do ICMS eu tenho só 500 mil, eu vou ter um problema. Por quê? Porque só 500 mil, será que foi impactado pelo ICMS? Os outros 500 mil não foram. Então, a Receita ela pode olhar para isso e falar assim, então, amigo, você não tem direito a PIS e COFINS sobre 1 milhão, você tem direito sobre 500 mil, porque é só 500 mil que teve ICMS nessa base. A primeira parte, a gente sempre precisa começar o cálculo com cruzamento de FD, ICMS e contribuições. A segunda parte, ela vem justamente com relação às operações triangulares. E aí, eu confesso que inicialmente, quando começaram os cálculos, parecia tudo muito simples. E conforme a gente foi avançando na realidade de alguns clientes, a gente viu que as operações triangulares são uma baita de uma dor de cabeça. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem incidência em momentos distintos do ICMS e do PIS e COFINS. Por exemplo, venda para entrega futura. Quando eu faço a minha nota de simples faturamento, esse já é o momento de incidência do PIS e COFINS, mas não é o momento de incidência do ICMS. Então, é uma nota em que eu emito que tem PIS e COFINS e não tem ICMS. No segundo momento, quando eu efetivamente entrego a mercadoria, é o momento de incidência do ICMS, mas o PIS e COFINS já foi tributado. Então, eu tenho uma nota com PIS e COFINS, com ICMS e sem PIS e COFINS. Qual o nosso problema aqui? Como é que a gente consegue equalizar e será que a gente pode recuperar o ICMS e o PIS e COFINS sobre essas operações? Se a gente for do ponto de vista econômico, é evidente que sim, porque quando eu formei o meu preço na minha operação ali, a emissão de notas para simples faturamento, aquele preço já foi impactado pelo ICMS. E se eu incluir esse valor do ICMS na base do PIS e COFINS, naquele momento de incidência, eu tenho direito a recuperar. Só que, juridicamente, a gente vai ter um problema porque a decisão do STF, ela diz o ICMS destacado na nota. E, na literalidade, não tem ICMS destacado naquela nota. Mas, de novo, economicamente tem. Então, aqui a gente tem um problema operacional, porque é difícil de eu conseguir casar essas notas, e a gente pode ter uma discussão jurídica sobre a possibilidade desses créditos. Tivemos manifestações da Receita sobre isso? Ainda não. Isso só se aplica com venda e entrega futura? Não. Quando eu uso, por exemplo, armazém geral em outro estado, acontece a mesma coisa.
Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente também ter a noção do qual é o risco que a gente está correndo quando a gente calcula o PIS e COFINS sobre ICMS em operações triangulares. Aí a gente também tem a parte dos relatórios gerenciais. A minha obrigação acessória, elas não estão batendo, mas o certo é o meu relatório gerencial. Não é isso que o fisco vai concordar com você, não. Ele vai olhar e vai falar assim, seu relatório gerencial, ele não é uma informação oficial. A informação oficial é uma obrigação acessória. Então, puxa, eu entrego meu EFD contribuições de maneira fechada, né? Eu não abro nota a nota. Eu posso pegar as informações do relatório gerencial? Pode, desde que o relatório gerencial bata com a sua EFD contribuições, porque se ela não bater, a Receita ela vai te questionar e vai falar, você está falando que você tem tanto de crédito aqui, de indébito de PIS e COFINS, e você não tem esse valor. E aí, por fim, ainda na demonstração correta do crédito, é muito importante que a gente leve em considerações as reduções ou deduções de base do PIS e COFINS. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho uma mercadoria, uma venda de 100, e eu dou um desconto de 10, que influencia na base do PIS e COFINS, dentro desses 10 que eu estou descontando preço e ICMS. Eu não posso recuperar todo o valor do ICMS sobre essa operação. Por quê? Porque quando eu descontei o valor, eu descontei preço e ICMS. Então, esse desconto, ele impacta também a base de cálculo do PIS e COFINS com relação àquela pequena parcela do ICMS. Eu recuperar tudo equivaleria a dizer, não, mas quando eu dei desconto, eu não estou mexendo no ICMS, mas eu mexi. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, tem situações de redução de base de cálculo de PIS e COFINS, por exemplo, no caso dos caminhões, ônibus, que tem redução de base, tem caso também na indústria de combustível. Todos esses casos, a gente não pode fazer 9,25 vezes o ICMS destacado. A gente tem que levar em consideração essas deduções ou reduções de base de cálculo. Senão, a gente vai pedir um crédito maior e o que seria uma solução vai virar uma dor de cabeça lá na frente. Outra coisa bastante importante que muitas vezes a gente identifica de problema até em revisão de cálculo e mesmo não é levado em consideração quando as empresas já estão excluindo hoje nas operações correntes o crédito do ICMS na base do PIS e COFINS, que são as operações de devolução. A devolução de compra, ela não é um problema. Então, eu já vou tirar aqui tudo que entrar aí com 1201, 1202, 2201, 2202, não é nosso problema aqui. O nosso problema são as devoluções de venda. O que acontece? As devoluções de venda, elas têm um impacto, porque se a minha saída, ela teve venda, ela foi impactada pelo ICMS na base, então eu tirei o ICMS destacado da base do PIS e COFINS. No momento em que eu faço isso e eu tenho uma devolução, eu não posso tomar o crédito na devolução de 9,25 sobre o valor destacado do ICMS. Por quê? Porque ele não saiu com o ICMS na base do PIS e COFINS. Então, quando ele voltar, ele tem que voltar sem o ICMS na base do PIS e COFINS, porque senão eu estou gerando crédito indevidamente. Imagina, eu tenho 9,25 na saída e volta 12,25 na entrada. Eu faço isso e eu nunca mais vou pagar PIS e COFINS na minha vida, planejamento perfeito. Só que não, isso vai dar um problema grande para você, para a empresa, se eu desconsiderar as devoluções de venda. Isso lembrando acontece. aqui, Gui, que é muito interessante, você falou, a gente não está dizendo, nem contradizendo, que a ação ela tem um efeito no seu crédito, de redução do seu crédito. O que a gente está falando é que uma operação de devolução de venda, ela tem por objetivo, né, anular os efeitos decorrentes da saída. Então, essa é a definição, inclusive jurídica, de uma operação de devolução de vendas, anular os efeitos da venda anterior, inclusive tributários. Então, olha, se a sua saída ela teve uma repercussão de exclusão de ICMS na base, anular o efeito disso significa que ela tem que voltar da mesma forma. Né? Eu acho que isso é importante.
É isso. A gente até vai abordar esse tópico também, mas esse é um ponto fundamental. A gente não está falando disso. E as devoluções de venda elas têm que espelhar as operações de venda. Então, se eu tive um 9,25 sem o ICMS na base, no espelho disso não pode ser com o ICMS na base, porque aí eu não vou estar espelhando nada. Bom, indo em frente aqui, o terceiro desafio, e aí a gente tem conexões. O legado tributário é que a gente sempre tem conexões com muitos temas. Então, a gente está falando do ICMS na base aqui, e uma parte do ICMS na base são as empresas que fazem venda interestadual para o consumidor final. O que a gente tem aqui de dificuldade? Bom, primeira coisa a gente nem vai entrar aqui no tópico se a parcela do DIFAL ela é substituição tributária, então ela nunca deveria estar na base do PIS e COFINS. Não é isso que a gente vai falar. Isso é uma tese interessante, mas vamos para o simples. Vamos falar sobre a exclusão do ICMS, e aí considerando que o DIFAL é ICMS mesmo e não é substituição tributária e nunca deveria estar na base do PIS e COFINS. Se isso for o caso, a gente tem 2 pontos que são importantes a gente tomar cuidado. Primeiro, período de transição na emenda constitucional 87. Assim que ela entrou em vigor, o ICMS, que antes era todo no estado de origem, aqui estamos falando do consumidor final não contribuinte, o ICMS que era todo para o estado de origem, ele passa a ser partilhado entre estado de origem e estado de destino. Para não impactar muito as operações interestaduais, a gente volta, como foi algo na emenda constitucional 87, foi muito bem pensado, foi feito um período de transição em que a receita dessa parcela aí do diferencial de alíquota, ela foi saindo do estado de origem e foi indo aos poucos ao estado de destino. Então, primeiro ano 80%, 60%, 40%, 20%, até que o DIFAL ficou integralmente com o estado de destino. Qual é o ponto? O ponto é que a gente precisa levar isso em consideração na parcela do DIFAL. Por quê? Porque houve um período na EFD do ICMS em que eu tenho mais ou menos ICMS alocado para aquela obrigação acessória. Então, eu tenho que levar em consideração que vai ter um ICMS que não vai estar naquela obrigação acessória, está na outra obrigação acessória, se é que eu tenho, ou está só em guia, está só em GIA, depende de como que eu faço. Mas, nesse período de transição, é importante que a gente leve em consideração, senão a gente vai recuperar menos crédito do que deveria, colocando essa parte de lado. Agora vamos para outra parte, em conexão com o que o Paulo comentou. A gente sabe que existem ações judiciais antes da definição do STF, antes da colher de chá do STF, que autorizavam o não pagamento do DIFAL, porque ele, de fato, não foi previsto em lei complementar. Isso é um problema. Além disso, a gente tem ações hoje que estão discutindo também o DIFAL a partir de 2022, porque a gente tem um problema da anterioridade, isso já foi um problema, vamos remeter ao nosso outro VAT Talk. O que a gente quer colocar aqui para todo mundo ter bastante claro? Se em alguma dessas ações eu recuperar o montante do ICMS que eu paguei a título de DIFAL em operação interestadual, eu tenho que tomar cuidado com relação ao PIS e COFINS que eu excluí. Por quê? Porque eu estaria me beneficiando 2 vezes na mesma operação. Tem que tomar cuidado com essa situação de ressarcimento. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que ter muito claro. Todos os efeitos nessas operações, elas têm que estar ligados. Eu não posso fazer só olhando para o DIFAL, só olhando para o ICMS na base. Segundo ponto, quarto ponto, aliás, a atualização do indébito pela taxa Selic. O que a gente tem aqui? São 2 situações. A gente tem a situação em que eu tive
um período, um saldo credor naquele mês reconhecido na minha FD Contribuições. Eu apurei mais créditos do que débitos de PIS e COFINS. Isso pode acontecer no período inteiro, isso pode acontecer em meses alternados. O ponto é, via de regra, eu só tenho atualização do indébito via Selic se eu tiver um pagamento indevido ou a maior. Se naquele mês eu tive saldo credor, eu não tive um pagamento indevido ou a maior. Portanto, eu não posso atualizar o crédito naquele mês. Porém, a vida da empresa, ela continua. Ela não acaba, ela não se encerra em cada período. Pode ser que em um determinado mês subsequente, eu tive um saldo credor, eu tive um saldo devedor e consumiu o saldo credor anterior. Quando eu for olhar lá na minha operação, lá no meu mês, eu vou ficticiamente, de uma maneira fictícia, não é nem se eu vou fazer a habilitação do crédito, isso nem vai acontecer, mas se eu fosse retificar, eu teria um saldo credor maior naquele mês, porque eu teria menos débito de PIS e COFINS. Se eu carregar isso para o mês subsequente, e aquele saldo devedor foi suficiente para consumir não só o saldo credor anterior, mas também teria sido suficiente para consumir o meu saldo que eu gerei com a exclusão do crédito do ICMS na base do PIS e COFINS, do montante de ICMS na base do PIS e COFINS, eu posso atualizar a Selic a partir daquele mês que eu tive saldo devedor. É meio confuso, mas matematicamente faz sentido. E aí esse é o nosso ponto. Existem períodos, a depender do quando a gente está falando da ação, que o indébito ele é menor do que a atualização. Se a gente for voltar aí, a Selic acumulada de 12, 13, 15 anos atrás, ela passa de 100%. Então, eu vou ter 100 de indébito e 120 de atualização. Não atualizar um valor é jogar fora um dinheiro significativo. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque o saldo credor não significa que eu nunca vou atualizar. Reformulando. O fato de eu ter um saldo credor, isso não significa que eu nunca vou atualizar o ICMS na base do PIS e COFINS. Significa que eu preciso ver se eu tive em algum momento um saldo devedor que consome esse saldo credor. Também, se eu tive pagamento, uma dúvida que a gente viu tá, mas e se eu não paguei em dinheiro? Eu só paguei, eu compensei o débito de PIS e COFINS. Então, naquele mês, eu fui lá, apurei um saldo devedor de PIS e COFINS, e em vez de eu pagar em dinheiro, eu fui lá e compensei com alguma coisa. Eu posso atualizar? Posso. Porque o PERDCOMP, aliás, a compensação, por meio do PERDCOMP, ela é uma forma de quitação. Então, não estamos na mesma situação do saldo credor. Então, também posso atualizar, e essa também é uma situação que é importante para a gente não deixar dinheiro na mesa. E, por fim, a gente tem ouvido muito, e principalmente com essa difusão que a gente tem hoje em tecnologia no mercado, que não, a gente tem sistemas super rápidos, a gente usa o Alteryx, a gente usa Power BI, a gente usa muitas ferramentas que fazem o cálculo ficar automatizado e rápido, a gente faz uma customização no SAP e fica tudo fácil. É fundamental mesmo que a gente tenha ferramentas de tecnologia para utilizar e otimizar o cálculo. Mesmo no TextBI, né, Mari, a gente usa, acho que todas elas disponíveis no mercado, e de fato dá uma segurança grande porque tira o fator humano. Mas só a ferramenta, ela não faz o cálculo. Eu preciso falar para ela fazer, olhar o saldo credor no período e carregar para o mês seguinte. Eu preciso falar para ela que existe um ICMS na partilha que não está lá. Eu preciso falar para ela que eu não quero pepperoni, eu quero outra coisa. E quando a gente fala em tecnologia, não adianta a gente só ter uma software house fazendo o cálculo. A gente precisa necessariamente de gente com conhecimento técnico imputando as informações lá. Por quê? Cada pizza é diferente.
Cada situação é diferente, cada empresa é diferente, e cada um vai ter uma situação particular que deve ser tratada no cálculo do ICMS na base. Bom, da minha parte aqui é isso. Marlin. Gui, se você puder continuar a apresentação, porque para mim é melhor que eu visualizo aqui. É interessante, vocês ficam utilizando... Ô, Marlin, o cara é o coordenador da nossa área de inteligência e tecnologia. Que isso, cara? Pô. Cara, é muito nome ali para... Esse cara, ele é cheio das mordomias aqui. Cara, complica um pouquinho aqui o nome, mas eu vou tentar, apesar do nome grande, do título ali, ser extremamente breve aqui e prático na minha apresentação. Eu acho engraçado que a gente sempre usa metáfora de alimentação, me lembra muito aqui a minha realidade no Tex BI, porque toda vez que todo mundo está lá, ou grande parte da equipe está lá, agora no retorno, aí, por conta da pandemia, a conversa é sempre comida, viu, Paulo? E aí, de maneira que eu me sinto em casa toda vez que essas analogias elas surgem. Pode passar, Gui. Um dos pontos aqui que, na minha opinião, eu acho mais empolgantes, efervescentes e que demonstram quanto o VAT ele é bonito, quanto que nosso conhecimento ela interage com aspectos práticos, matemáticos e financeiros, é exatamente isso que a gente vai tratar agora, que é a questão da formação de preço e repasse ou não do ganho decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e da COFINS. E isso aqui é uma das coisas mais estratégicas, né, pelo menos na minha opinião, que existe nessa discussão, tá? E já estou dizendo que é polêmico, já estou dizendo que vão existir dúvidas, né? E que algumas delas, as respostas, elas são pensadas conjuntamente. Isso aqui não foi regulamentado, não existe lei, então está discutindo a lógica prática, financeira e matemática da exclusão do ICMS na formação do seu preço quando você vende um produto, tá bom? E depois a gente vai falar também na questão do crédito. E por que eu digo isso? Porque se a gente está falando de ICMS, PIS e COFINS, a gente está falando sobre tributos que incidem sobre a sua operação de venda. Então, logicamente, se você mexe na base de cálculo desses tributos que incidem sobre a venda, no que você está mexendo? Em duas coisas. Ou você mexe no preço do seu produto, porque ele vai ser ele é influenciado por esses tributos, você está diminuindo o tributo, então você está diminuindo teoricamente o seu preço, ou se você quiser manter o seu preço, você está aumentando a sua margem. Então, é isso que a gente vai discutir aqui. Qual que é a melhor estratégia, né? E agora, José, né? Eu mantenho meu preço, aumento minha margem, eu diminuo meu preço, mantenho minha margem, ganho mercado, como fazer, por que fazer, quais são as repercussões práticas em relação a isso. Então, vamos imaginar aqui, né, esse primeiro cenário, só para estar todo mundo na mesma página, né? Como é que eu componho, num exemplo bem simples aqui, um valor bruto de nota, né? Um preço de um produto? Eu tenho o meu custo, matéria-prima, custos diretos e indiretos, então eu coloquei aqui como um custo. No meu exemplo, para dar R$10.000 aqui, eu coloquei um custo de 4.850. Né? Tenho a minha margem, e aí a margem é aquilo que eu quero ganhar na operação, né? Para quem gosta do lucro bruto, né? Daquela operação. E aí o meu custo com a minha margem, aquilo que eu quero ganhar, eu tenho o meu valor líquido, e no meu exemplo aqui no cenário 1, então eu tenho R$7.275, e a partir daqui eu vou grossapar, né, como se diz aqui na linguagem comum da gente, né, eu vou embutir os tributos que incidem sobre aquela operação de venda, de forma que quando eu tire todos os meus custos, quando eu pague o meu tributo, nesse exemplo 9,25% de PIS e COFINS, 18%, né, 1.800 de ICMS, né, e tire também o meu custo inicial, eu volte para o ganho da minha margem, que nesse exemplo aqui é R$2.425, uma margem de 50%. Tá? Então, isso aqui é como é feito, é só para a gente ter aqui um cenário padrão. Né? Custo mais margem, depois eu embuto todos os meus tributos, quando eu tiro todos esses custos tributários e custo de operação, eu volto para a minha margem. Só que agora o STF disse um negócio legal para a gente, ele disse assim, olha, aquele custo tributário que você tem com o PIS e COFINS, ele pode ser menor. Por que ele pode ser menor? Porque a base de cálculo do PIS e COFINS ela estava errada, ela mudou. Dentro daquela base de cálculo do PIS e COFINS, você pode retirar uma parcela, que é a parcela do ICMS, que está compondo aquela operação. E aí a gente tem a primeira possibilidade. Cara, poxa, então, no cenário pós-exclusão, eu tenho uma redução do valor do PIS e da COFINS, porque eu tirei uma parcela, que é o ICMS. Então, veja, aquilo que eu pagava no cenário 1, R$925,
Se vocês forem ver ali no cenário 2, o valor do PIS e COFINS é 759. Então, essa diferença de 925 para 759, o que é que eu faço com ela? Né? Nesse meu exemplo, eu mantive o valor do produto, ou seja, olha lá, em cima do PIS e COFINS, né? Eu continuei vendendo a R$10.000. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Essa diferença de 9,25, de 925 a 759 reais, que é o ganho tributário da ação, né? Eu embolsei, eu coloquei para dentro de casa porque eu não alterei o meu produto. Então, se a gente faz esse cálculo, a gente vai ver que matematicamente, e aí eu juro para vocês, quem quiser auditar depois meu cálculo aqui, ele bate, né? Mas esse ganho, essa margem, essa diferença aqui de R$ 2.425 e R$ 2.592 é a mesma diferença entre 925 e 759. Significa que eu tive um aumento ali de margem de 50% para 53%. Né? Mantive o meu preço, coloquei para dentro de casa essa diferença aqui do PIS e da COFINS. Então, nesse caso, olha, veja só, eu não alterei o meu valor bruto. Isso que é importante, eu não preciso aumentar o preço, é só manter o preço. Então, se eu tiver manutenção do meu preço, vou lá depois na minha FD Contribuições, conforme a Mari falou lá no bloco específico, no campo específico, vou fazer a minha exclusão na FD, eu não repasso isso para o cliente, resultado, 100% do ganho da tese, ele vai para a minha margem da operação, tá? Meus clientes, na visão deles, vão gostar disso? Depende, né? Se você tiver um cara ali bem assessorado, né, se o Guilherme tiver feito os cálculos ali, o cara vai falar, olha, tem um ganho ali que eu não tô vendo, né? Que o meu fornecedor está pagando menos tributo, né? E o meu preço continua o mesmo. Como é que pode, né? Mas, em compensação, se esse cara ele toma crédito, perceba que o valor, né, o valor bruto, R$10.000, ele vai tomar o crédito sobre o valor da aquisição, né, sobre esses R$10.000. Então, ele não tem um custo efetivo, ele não tem uma diminuição, porque ele vai continuar tomando crédito em relação àqueles R$10.000. Aliás, esse é o tema que a gente vai ver do crédito, que eu já vi que houve, inclusive, perguntas sobre isso. Tá? Mas pode ser que eu esteja em outro cenário. Pode ser que eu esteja no cenário em que, e eu acho, né, já dando a minha opinião, o cenário tecnicamente mais coerente, né, Paulo? Aquele que reflete de fato ali, que eu sei o que eu estou fazendo, que eu, poxa, consigo calcular, consigo mudar a minha base. Porque, veja, quando você exclui alguma coisa da base de cálculo do PIS e COFINS, a formação da base de cálculo é anterior à sua obrigação acessória. Então, em tese, se a gente fosse seguir tecnicamente, ou a forma mais técnica de demonstrar uma redução de base, ela não vai ser posterior à emissão da minha nota, à minha obrigação acessória, ele vai ser no momento que eu componho a minha base, que inclusive é feita pelo meu sistema. Então, o que é que eu quero mostrar nesse cenário 3? É o efeito da exclusão com repasse do preço. Então, o que é que eu faço? Veja que meu custo é o mesmo, a margem é o mesmo, eu chego no meu valor líquido. Tá? Mas na hora de fazer o gross-up, eu não posso fazer o gross-up nesta operação com os mesmos 9,25, né, que é a alíquota do PIS e COFINS no regime não cumulativo. Então, eu vou calcular aqui uma alíquota efetiva de PIS e COFINS. Então, em outras palavras, para quem quiser depois auditar, eu prometo que abro esse cálculo, mas é o seguinte, olha, o meu PIS e COFINS 9,25 menos 18% vezes 9,25, ou seja, menos a repercussão do ICMS dentro desse PIS e COFINS. Então, quando a gente faz isso, tem uma alíquota lá efetiva de 7,59, veja que o meu valor bruto da operação, ele reduz. E sabe o que é lindo dessa operação? Se o meu valor bruto reduz, significa que tanto o meu PIS e COFINS vai ser menor, mas quem é que vai ser menor também? O ICMS. Por que o ICMS vai ser menor? Porque a base de cálculo do ICMS é o valor do meu produto. Então, não sei se os estados eles estavam tão ligados aqui nessa briga, mas ali a repercussão com o repasse do preço, no preço, da diminuição da base de cálculo, ele vai reduzir o meu preço como um todo, e isso tem efeito também no valor do ICMS que eu calculo. E sabe o que é mais lindo? Quando a gente faz esse cálculo, reduzindo ali, né, o gross-up da operação, e reduzindo os valores dos tributos, veja que o meu ganho de margem ele é idêntico, né, ao momento em que não existia exatamente a exclusão, ou seja, o meu ganho de margem para quem vende, ela continua 50%. Por que ela continua 50%? Porque eu repassei o ganho da minha operação através da redução
de preço. Então, nesse caso, houve alteração no gross up, eu repassei para o meu cliente e eu não diminuí, eu mantive minha margem. O que é que eu, vendedor, ganho com isso? Eu ganho uma potencial expansão no mercado. Então, em outras palavras, eu tenho duas decisões aqui para fazer. Ou eu coloco o dinheiro no bolso, cenário número 2, aumentando minha margem operacional de 50%, no meu exemplo, para 53%, ou eu mantenho a minha margem e reduzo o meu preço. Ao reduzir o meu preço, o meu cliente ele está vendo que o meu preço, teoricamente, está diferente em relação ao meu concorrente, né, que não fez a mesma coisa, ou que tomou uma outra decisão, e aí eu posso ter um aumento de volume de vendas ou uma expansão de mercado, e aí o meu ganho vai ser esse ganho indireto, né, de expansão de mercado e aumento de venda. Eu acho que até aqui está claro, né? Vamos passar por um ponto correlato a isso, Gui, e aí você pode me ajudar também, que diz respeito à formação, né, do meu crédito, né? E aqui, quando eu estou falando em crédito, não estou falando de débito fiscal, né? Aqui eu estou falando em relação a, olha, a exclusão do ICMS, da minha base de cálculo do PIS e COFINS, para o vendedor, né? Ele possui algum efeito negativo de redução do crédito tributário que eu tenho do PIS e da COFINS? Essa discussão era muito latente no início das discussões, aliás, no início e no meio das discussões, né? Ali pós modulação dos efeitos e tal, né? E aí o parecer da Procuradoria da Fazenda, ela disse, né, que esses, e tem um motivo, e a gente vai ver o porquê, que esses valores a recuperar, eles não podem ser influenciados pela mudança, né? Então, o meu valor a recuperar não pode ter abatimento em relação aos créditos, né? A questão é o seguinte, qual que é a razão disso, né? E mais, por que eu preciso saber a razão disso? Porque eu não estou falando só de valores a recuperar, eu quero saber o que eu faço daqui para frente. E aí eu não sei se vocês já entenderam a conexão, e aí eu joguei aqui uma capoeira baiana para ficar com os dois assuntos de propósito, né, para fazer o link, né? Então percebam que o primeiro assunto da formação do preço, ele é diretamente relacionado à questão do crédito. E por que ele é diretamente relacionado à questão do crédito? Porque, diferentemente do ICMS, a regra de tributação do PIS e da COFINS, né, é o valor de aquisição do meu produto. Então, muitas vezes, a gente tem a vontade ou o costume de atrelar e imaginar que a não cumulatividade do PIS e COFINS ela é a mesma, ela possui a mesma natureza do que a não cumulatividade do ICMS. Qual que é a diferença? Enquanto o ICMS está atrelado ao valor destacado em nota, né? Então você só consegue se recuperar daquele valor destacado em nota, o PIS e COFINS não, a legislação fala, meu amigo, aquilo é insumo para você? Aquilo é uma despesa de frete em uma operação de venda? Aquilo é ativo imobilizado? Então tome o valor do crédito, analisando o seu regime tributário pelo custo de aquisição. Então, o que é que eu quero dizer? Qual que é o meu regime tributário? Poxa, eu sou do regime não cumulativo, então eu tenho uma alíquota de 9,25%. Eu vejo pela legislação 10.833 se aquilo me dá direito a crédito, e aí sobre o valor de aquisição daquele produto, eu calculo a minha alíquota do crédito 9,25%. Tá bom? Isso é básico, basilar para a gente entender essa diferença, porque enquanto o meu fornecedor ele não reduz o preço de aquisição, eu vou sempre calcular 9,25 sobre o valor da minha aquisição, no meu exemplo. É exatamente por isso que, mesmo que um seu fornecedor, um vendedor, ele tenha um regime cumulativo, e, por exemplo, ele calcule 3,65 na hora da venda, se o seu regime é não cumulativo, você vai olhar para o custo de aquisição, independente do valor destacado em nota. By the way, a DANF ela nem traz o valor do PIS e COFINS destacado em nota, né? Você precisa abrir o seu XML lá, sopa de letrinhas, e você vai calcular de acordo com o seu regime, 9,25%. Então, o efeito do crédito, você reduzir o seu crédito, só existem duas hipóteses. Primeira hipótese, né? O seu fornecedor está repassando o valor, o ganho do PIS e COFINS e reduziu o custo de aquisição seu ou o valor de venda dele, está no mesmo, né? Segundo possibilidade, e talvez seja uma possibilidade futura e real, a legislação do PIS e COFINS mude. Se a legislação do PIS e COFINS mudar, atrelando, né, ou aproximando a forma, a metodologia de creditamento do PIS e COFINS a uma metodologia próxima ao ICMS,
em que seria valor destacado de nota, né, ou algo similar, né, aí a gente poderia ter, de fato, uma alteração aqui em relação aos créditos, fruto, né, dessa discussão da exclusão. E foi exatamente isso que o parecer da Procuradoria ela pincelou, né, para fundamentar o porquê que os valores a recuperar os débitos fiscais não deviam ser influenciados sobre isso. Eu só termino minha fala aqui dizendo o seguinte: olha, pessoal, a gente não pode ser ingênuo e não achar que tem muita gente boa, inclusive da Receita Federal e principalmente da Receita Federal, pensando sobre isso. Matematicamente, existe um ganho, e isso que é importante, a gente debateu muito aqui nas nossas reuniões técnicas, né? Se a gente for olhar do aspecto financeiro e matemático, veja, existe uma exclusão matemática na saída e você continua tomando seu crédito fornecedor sobre uma base cheia. Então, e foi aí, eu acho, que a Receita Federal, nas soluções de consulta, COSIT, ela não amarrou. Ninguém disse que matematicamente não existe um ganho que está sendo apropriado pelos contribuintes, né? O que a gente disse esta é a sistemática do PIS e da COFINS. Essa sempre foi. Aliás, existe um ganho do contribuinte quando você paga 3,65 na saída e o cara se acredita 9,25. Planejamentos tributários são feitos em cima desse ganho, né? Porque esta foi a metodologia que o legislador ele utilizou para estabelecer a não cumulatividade do PIS e COFINS. E quer saber, se a gente for abrir, Paulo, Mari e Gui, essa caixinha de Pandora para criticar a não cumulatividade do PIS e COFINS, vai sair muito coelho da cartola, vai sair cobra, vai sair tudo que é animal, né? Então, eu vou parar por aqui para dizer o seguinte: não se preocupe com seu crédito, a menos que reduza o preço que você está comprando e a menos que o seu fornecedor ele tenha repassado esse ganho ali no valor da nota fiscal. E aí eu devolvo para a Mari para fazer aqui o último comentário em relação ali ao momento, né, Mari, de tributação do ganho proveniente da ação. Eu acho que é o nosso último comentário aí, é que muito se discute qual que é o momento que eu preciso tributar o ganho da exclusão do ICMS da base de cálculo. Então, a gente tem um posicionamento da Receita Federal que antes entendia que seria a partir do trânsito em julgado, e aí depois ela mudou esse entendimento para dizer, olha, não, você vai ter que tributar esse ganho a partir da apresentação da primeira DECOMP. Então, nesse momento é que você deveria tributar o valor integral, mas a gente entende aí que não, deveria ser no momento de cada compensação. Porque é nesse momento em que, de fato, existe uma disponibilidade desse ganho. Então, é só um último comentário aí para a gente fechar, e eu acho que comentar um pouquinho aqui dos questionamentos que o pessoal encaminhou para a gente. Maravilha. Eu acho que... Vai lá, Paulo. Não, eu acho que tem primeiro, parabenizar meus colegas pelas fantásticas exposições, agradecer a todo mundo que ouviu até agora. A gente tem algumas perguntas aqui do público. Eu vou já pegar uma e responder, e depois, meninos, por favor, respondam as demais. É sobre a obrigatoriedade de repassar isso. Isso depende muito do seu contrato com o seu parceiro comercial, né? Lembrando que, quando a gente fala de PIS e COFINS, são 7 fatos geradores. 7. Por quê? Quando você pega no CTN, lá no artigo 4º, ele fala o seguinte: a natureza jurídica específica de cada tributo, ela é determinada pelo fato gerador. Não é porque o tributo chama PIS, o outro chama COFINS, que a gente está falando tudo da mesma coisa, tá? Não, são 7 diferentes. Então, a gente tem 7 situações distintas, né? A natureza específica de cada tributo, ela é determinada ali pelo fato gerador mesmo, e não por nome que se dá e demais características formais de lei, né? Então, basta a gente ler o CTN lá, o artigo 4º. Então, isso varia muito de caso a caso. A gente tem cliente que tem contrato com o fornecedor dizendo que qualquer variação fiscal, qualquer que seja, quer dizer, não está específica, isso vai impactar no preço. A gente tem outros que não, mesmo porque PIS e COFINS, ele não grava a operação como faz, por exemplo, o ICMS.
PIS e COFINS o principal fato gerador, que é a receita bruta, é o resultado da operação, não a operação. Tá? Isso é muito relevante. Então, a minha recomendação é: veja o seu caso específico, dê uma olhada no seu contrato, tanto com o seu fornecedor quanto com o seu cliente, para ver em que situação você está. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. De novo, o pepperoni ele varia, tá? Gente, eu acho que tem outras perguntas aqui. Só complementar, Paulo, é interessantíssimo esse ponto, porque você não tem uma obrigatoriedade legal de repasse. E daí a necessidade de analisar o seu contrato. Muito comum, até em escritório de advocacia mesmo, você ter contratos negociados pelo valor líquido, né? Olha, o meu valor líquido é X, é o preço da hora mais gross-ups. Então, assim, mais gross-up. Então, assim, se você tem negociado contratualmente um valor líquido mais gross-up, em tese, se você tem a redução de tributos devidos, aquele gross-up ele vai ser menor, que vai influenciar no valor final ali contratual. Mas se seu contrato é o valor por unidade, né? Olha, eu pago R$10 na saca do café. Então, veja, isso vai ser algo extremamente negocial. Tá? Então, só complementando. Gente, eu acho que tem outras perguntas importantes aqui, até de prazo, né? Isso, acho que uma das perguntas que a gente ainda não respondeu aí ao longo é de quando que começa a contar o prazo para habilitação e para compensação dos créditos. O prazo de 5 anos é a partir do trânsito em julgado. Então, tanto para habilitar como para compensar. Acho que as demais a gente acabou respondendo ao longo do... Veio uma nova aqui a respeito da compensação, se pode ser feita com qualquer imposto federal. Qualquer um que esteja na antiga IN 1717, agora 2055. As antecipações de IRCS estão excluídas dessa possibilidade. Então, não é que o crédito do ICMS na base eu não posso compensar com antecipação. Nenhum crédito eu posso compensar com antecipação, que está excluído. Mas é uma dúvida, assim, bem comum. A gente tem que... o crédito de ICMS na base do PIS e COFINS, ele só é especial porque ele deu muito trabalho. Mas, no fim das contas, uma vez que eu faço o PER, ele é um como todos os outros. Então, eu posso compensar exatamente com as mesmas regras dos demais. Gente, eu acho que, cara, nós fomos lá no fundo do poço, chegamos lá, abrimos, tinha porão no fundo do poço e conseguimos bater aí 1h30, como a gente tinha combinado. Vocês querem colocar mais alguma coisa, gente, antes da gente finalizar? Então, assim, agradecer a todo mundo que escutou. Esse é o nossa segunda edição do Let's VAT Talk. Nós já temos as outras próximas 2 edições marcadas, tá? A próxima, eu acho que é no final do mês, né, pessoal? Dia 31. 31. E a outra no final do mês que vem. A ideia é mesmo fazer uma vez por mês, mas quando o volume de assuntos começa a ficar um pouco maior, a gente vai encurtando esse espaço. Já deixo aí, então, o convite para todo mundo participar. E o convite específico para a próxima edição a gente vai mandar em breve, tá bom? Obrigado, gente. Bom dia e ótimo fim da semana. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.